A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem salvação para os judeus? Tem sim, mas somente se eles reconhecerem Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, Messias, Senhor e Salvador. O mesmo é para os gentios também. Gentil é quem não é judeu, e nem descendente de judeu. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículo 20. Se não tem Jesus, não tem salvação, não tem a vida eterna. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Nesta passagem citada, Jesus estava se referindo aos judeus como sendo filhos do reino. Mas como os judeus rejeitaram a Jesus Cristo como sendo o Cristo de Deus, eles ficarão de fora do reino de Deus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24. Lembrando que tem judeus, não só em Israel, mas também em outra parte do mundo que crê em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. Mas a maioria dos judeus, tanto os que moram em Israel e tantos que moram nas nações do mundo, não creem em Jesus Cristo. A maioria. Veja o vídeo no meu canal com o título assim: Por que os judeus não creem em Jesus Cristo? Em uma das conversas com os judeus, olha o que Paulo disse para eles. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. Dizer que os judeus vão ganhar a salvação, mesmo não crendo em Jesus, por causa da promessa que Deus fez a Abraão, é falar uma tremenda de uma heresia. Todo judeu e gentil que não se converter a Jesus Cristo não terão a salvação de Deus. Irmão Fabiano, o que tu me diz dos judeus, aqueles que ficam orando, se balançando no muro das lamentações em Jerusalém? Ficar se balançando em oração no muro das lamentações em Jerusalém sem Jesus Cristo no coração é perca de tempo. Esta é a mais pura verdade. Então você judeu que tem o costume de ler a Torá e estar sempre no muro das lamentações orando, saiba que o que você está fazendo é algo inútil para Deus, porque se você não tem Jesus Cristo na vida, o que você faz para Deus não tem importância nenhuma, não vai garantir a tua salvação. Os judeus pedem para que Deus mande o Messias, só que o Messias já veio, e esse Messias é o Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos, e inclusive eu também, acreditamos que o tão esperado Messias, ou o Mashiach, pelos judeus vai aparecer. Só que esse Messias é o anti-Messias, é o anticristo, é a besta que sobe do mar, descrita em Apocalipse 13. É o abominável da desolação, de que Jesus e Daniel falaram. Mateus capítulo 24, versículo 15, Daniel capítulo 9, versículo 27. O apóstolo Paulo também o mencionou. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4. O anti-Messias enganará os judeus, mas não por muito tempo. Quando os judeus perceberem que foram enganados, eles clamarão por socorro ao Senhor, onde se cumprirá o que Jesus Cristo disse, Baruch Rabá Beshem Adonai, que quer dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 39. É nesse momento que Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu para livrar Israel das mãos do anticristo e das nações inimigas e inaugurar o reino milenar na terra. Mateus capítulo 24, versículo 30
Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e Apocalipse capítulo 20. Quando eu, o irmão Fabiano Pedroso, falo que estou do lado de Israel, me refiro à terra de Israel, e não aos judeus que não têm Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Entenda que Deus não se esqueceu de Israel como alguns pensam. Romanos capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 25 e 26, Salmos 53, verso 6, Isaías capítulo 45, versículo 17, Joel capítulo 2, versículo 27, Ezequiel capítulo 39, versículo 25 e Oséias capítulo 14, versículo 7. Deus vai se voltar para Israel na grande tribulação, onde muitos judeus serão salvos. Judeus esses que clamarão por socorro ao Senhor. Não odeio os judeus. Eu, irmão Fabiano, deixo bem claro que eu não odeio os judeus e nem os gentios que não têm Jesus Cristo como Senhor, Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Cuidado com o antissemitismo. Antes estar ao lado de Israel do que contra. Eu, irmão Fabiano, trato os judeus e os gentios que não têm Jesus Cristo no coração com educação, respeito e amor, do jeito como o Senhor Jesus quer que eu os trate. Disse Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29.